Lucas 9, 28 a 36 é o nosso texto, a história da transfiguração, que é repetida a cada ano no último domingo antes da quaresma. É um texto um tanto enigmático, mas muito importante. Tanto que 3 evangelistas, 3 biógrafos de Jesus incluíram em seu livro. O tema do nosso culto hoje é adoração, é culto. E nós leremos essa história com essa perspectiva, que talvez é a principal perspectiva dessa história. Foram assim que os primeiros cristãos leram esse texto. Os primeiros séculos, os pais cristãos, os pais da igreja, tinham esse enfoque, o enfoque da adoração. Também é um enfoque que, por exemplo, os textos do domingo, como o Sábado 99, explicitam também. Nós acabamos de ler, né? Reina o Senhor, tremam os povos, louvem o nome do Senhor, porque o nome do Senhor é tremendo. Exaltai o Senhor, adorai o Senhor. O tema da adoração. Faz tempo que nós não abordamos esse tema aqui em nosso culto. Já fizemos no passado, e a gente tenta sempre equilibrar os temas da fé, os assuntos da palavra, e é importante que a gente também neste ano reforce esse ensinamento específico sobre o culto que está presente, toda a Bíblia, está presente nos 10 mandamentos, muito especialmente no primeiro, adore ao Senhor teu Deus, no segundo, sobre o nome do Senhor, e também no terceiro, santifique o dia do Senhor, priorize o dia do Senhor. Está presente no Pai Nosso, Jesus Cristo incluiu na oração do Pai Nosso. As primeiras petições que abrem o Pai Nosso são petições de louvor, de adoração a Deus. Falar de culto de forma geral é falar de algo que está no DNA do ser humano. É essa predisposição à religião, adorar alguma coisa. Falar de culto de uma forma mais específica, né, relacionado com a nossa fé, é falar da resposta que nós cristãos damos com a nossa vida, toda a nossa vida, tudo o que nós respondemos ao que Deus faz, ao que Deus fez, tanto na história como na nossa vida particular. Todos nós respondemos. Não é apenas cantar, não é apenas ir no culto, é toda a reação, todo o feedback que nós entregamos a Deus a partir do que Ele faz na nossa vida. Nós já abordamos aqui na igreja no passado esse tema a partir de Apocalipse, o culto a partir de Apocalipse. Nós já abordamos aqui também, eu lembro bem, o culto a partir dos reis magos, história deles nos ensinando, e hoje nós vamos aprender sobre culto, sobre adoração, a partir da história da transfiguração. As 3 perguntas principais que nós faremos são a realidade do culto, o condutor do culto e a ignição do culto. E a ideia para essa abordagem especial, que fala de realidade, que fala de conduíte e que fala de ignição, vem de uma lembrança que eu tive quando eu estava lendo esse texto na semana. Um detalhe na história. Lucas nos diz que o rosto de Jesus, que na roupa de Jesus, a glória de Deus foi vista como se fosse um relâmpago, um raio. De repente, a face de Jesus começou a brilhar e suas roupas também se tornaram brilhantes como um flash de um raio, como um clarão de um relâmpago. O efeito visual de Jesus, a luminosidade, relâmpago. E eu lembro que a primeira vez que eu li essa tradução, com essa frase, que faz completa justiça ao verbo grego original, eu fiquei bem encantado, sabe? Foi na minha pré-adolescência, era o tempo de Michael J. Fox e Christopher Lloyd, e o carro, máquina do tempo do Loren, e o filme De Volta para o Futuro. Lembram da trilogia? Toca no coração, né, Tiago? Toca lá no fundo, né? O clímax do primeiro filme. Garoto, professor, desesperados,
perdidos no mundo, na história, querendo voltar para casa, eles não conseguem voltar porque o supercarro, máquina, é incrível, mas não tem onde conectar a energia, não tem onde ligar, não tem onde fazer funcionar. O único tipo de energia que seria suficiente para fazer aquele supercarro, máquina do tempo, funcionar seria através da descarga elétrica produzida por um raio. Agora, quem é que sabe onde o raio vai cair? Eles sabiam, porque eles tinham a informação relacionada ao tempo, ao ano 1955. O raio vai atingir o relógio da torre. E eles fazem a conexão. E quando acontece, dá certo. E o carro dá a partida. Final feliz. Me permitam fazer essa conexão. A glória divina como um relâmpago, né? Bom, assim como o relâmpago, o raio na torre, foi a energia essencial na história do De Volta para o Futuro, para levar o garoto e o professor de volta para casa, de volta para a sua terra prometida. O relâmpago, a glória de Deus na montanha da transfiguração, também foi essencial para fortalecer a fé dos discípulos. Quem sabe reenergizar essa fé, para que continuassem a sua missão e para que adorassem, talvez pela primeira vez, como nunca tinham feito antes. É normal a gente lembrar da transfiguração como uma história que reforçou, que consolou Jesus no seu caminho em direção à cruz. Isso é verdade. Mas nós também podemos ler essa história observando como Pedro, Tiago e João foram transformados, foram reanimados depois daquela experiência especial de culto na montanha. Então, combinando a glória de Deus, vista como uma espécie de relâmpago, e a energia do raio do De Volta para o Futuro, vamos em frente. A realidade do culto, o condutor do culto e a ignição da adoração. Tá? Primeiramente, a realidade da adoração. No texto, todos os intérpretes, gente, reconhecem que a transfiguração, naquela montanha, por um curto espaço de tempo, o véu da humanidade de Jesus foi levantado e sua verdadeira essência foi revelada diante de todos os presentes. A glória de Jesus, que ele tem desde a eternidade e que desde a sua encarnação ele mantinha de certa forma escondida, por assim dizer, no pano de fundo, essa glória é trazida para a superfície, como nunca antes ele tinha se permitido fazer. Jesus se revela naquele monte de uma forma inquestionável, como verdadeiro Deus. E essa revelação, essa manifestação traz consigo a realidade do culto. Diante de Deus revelado, por todo o Antigo Testamento foi assim, quando o Senhor se aproxima do ser humano, e o ser humano sabe que está diante de Deus, o solo fica sagrado, e a glória preenche todos os espaços, e o ser humano se prostra e é chamado a reconhecer e a responder: meu Deus, santo, 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 grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E de certa forma nós vemos o Pedro e o Tiago e o João se dando conta disso e respondendo desta forma com a famosa frase deles: mestre, como é bom estarmos aqui. Estamos diante de algo espetacular demais. Não, por favor, não suspenda esse momento. Não dá para a gente espichar ele o máximo que dá. Podemos cancelar os demais compromissos. Deixe-nos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. Senhor, acampemos aqui. Anos mais tarde, Pedro reconheceu que naquele dia eles puderam ter um vislumbre da majestade de Deus, que o próprio Deus Pai deu a Jesus na frente deles, a honra e a glória que o Filho merecia, quando ele disse no meio da nuvem:
este é o meu filho amado, este é o meu eleito. A história da transfiguração, gente, é uma história que, dentre outras coisas, ela apresenta Jesus como verdadeiro homem, sim, mas como também verdadeiro Deus. Um vislumbre de sua glória, recebendo tanto na terra como no céu, dos anjos, de todos que lá estão, a glória, a adoração e o culto que lhe é devido. Agora, a realidade do culto na nossa vida, a existência e a necessidade que nós, seres humanos, temos dele, por assim dizer. Eu acho que Lucas também quer apontar isso para nós. Sabe por quê? Vejam no começo do relato. Lucas escreve, aproximadamente 8 dias depois. Não é comum, gente, Lucas fazer isso. Não é comum. Lucas nunca, quase nunca, conecta historicamente dois incidentes. Por que é que ele faz aqui? Ele pode estar querendo nos dizer alguma coisa. Mas o quê? Que a transfiguração foi premeditada e que ela não apenas está linkada com o que vem depois, como nós normalmente a conectamos, Jesus indo para Jerusalém, se entregando, mas que a transfiguração também está conectada com o que aconteceu 8 dias antes. Lucas parece estar dizendo, olhem para isso, lembrem o que aconteceu 8 dias antes. Os dois eventos devem ser lidos em conjunto. E o que aconteceu 8 dias antes? A grande confissão. Quando os discípulos se deram conta pela primeira vez e verbalizaram isso, que Jesus não era apenas um homem tocado por Deus de uma forma especial, mas ele era o próprio Messias. Aquela conversa séria, olho no olho que Jesus teve com ele, dizendo, quem eu sou para vocês? E a resposta linda de Pedro, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, 8 dias depois deles verbalizarem a confissão de fé correta. Tipo assim, eles chegaram ao reconhecimento da doutrina verdadeira. Que bom! Mas até que ponto esse conhecimento é suficiente? Até que ponto não faltava um relâmpago para fazer aquele conhecimento se transformar em energia de vida, em força para viver? Até que ponto Jesus não os levou à montanha para uma experiência especial de culto, para fortalecer aquela conversa e aquela confissão? O texto não nos diz isso, eu só posso intuir isso. Mas me chama algo na história, muita atenção. Eles estavam dormindo, gente. Ninguém mais se lembra disso. Só Lucas se lembrou, e que bom que ele nos disse. Como que querendo nos dizer, vejam, gente, tinham acabado de confessar a doutrina pura. Sabiam que Jesus era o Filho de Deus. E também já tinham ouvido falar que ele tinha vindo para se entregar. E nesse contexto, eles são convidados especialmente por Jesus para subir a montanha. O Messias está ali, mas eles pegam no sono. A realidade do culto para a gente, quando as coisas que nós cremos e até mesmo verbalizamos com a boca se tornam reais, quando a gente acorda do sono, por assim dizer, quando brilha na nossa frente a realidade de Deus. E esse é, segundo o professor luterano australiano John Klein, um dos sinais de uma conversão, de que alguém está de fato na fé cristã. Quando alguém é convertido pelo Espírito Santo, não é opcional, ele começa a adorar a Deus. Culto a Deus passa a ser uma das coisas que eu faço com a minha vida, com a minha semana, com o meu dia, com as minhas palavras, com o meu dinheiro, com a minha boca, com os meus pés, com as minhas mãos. Repito, isso não está sendo dito explicitamente no texto, mas esse detalhe, gente,
deles estarem dormindo e aí acordarem, me permite pelo menos aproveitar a metáfora. Talvez não seja a melhor exegese, mas é a perfeita ilustração. A realidade da presença de Deus para nós. Mais do que confessar com a boca, Jesus é o Salvador, Jesus é o Senhor. Mais do que isso, se acordar do sono, de só falar, se acordar desse sono, tremer diante desse Deus, querer ficar ali, como Pedro quis. Como é bom estarmos aqui, porque somos transformados por essa presença, por esse encontro, porque precisamos dessa realidade, porque o nosso ser, como os salmos dizem, anseia por esse Deus, viver, responder a esse Deus. Vocês já conhecem esse meu argumento, e me perdoem se eu soar repetitivo, mas olha ao redor da gente. Fomos feitos para adorar. Adoramos o tempo todo. A nossa alma não sabe fazer nada mais do que adorar. De times de futebol, a comidas, a atores, a personalidades, a currículos, a ideologias, a viagens, a comidas. Todos nós adoramos algo ou alguém o tempo todo. Peter Berger, famoso sociólogo, que por acaso é luterano, não é por isso que eu estou citando, mas Peter Berger, famosíssimo sociólogo americano, provou já que a sociedade, o ser humano, não está se tornando cada vez mais secular. Pelo contrário, passam os anos e a religiosidade do ser humano é cada vez mais evidenciada. Ele pode não adorar os mesmos deuses de antigamente, mas algum ídolo, alguma coisa o ser humano vai colocar num trono para o qual ele vai se ajoelhar de manhã. Por isso a importância de nós reconhecermos o que a transfiguração nos está ensinando. Culto a Deus é uma realidade, e ela é absoluta, e é imprescindível que nós saibamos a quem nós estamos adorando, quem nós estamos entronizando em nossa vida, porque a adoração errada vai nos manter dormindo, não vai nos acordar. Ela vai te manter dormindo para a realidade da vida. A adoração errada vai te manter dormindo para a realidade da guerra. A adoração errada vai te manter dormindo para a dor do ser humano, para o sofrimento das pessoas. Mas também vai te manter dormindo para a beleza. Vai te ensinar que a beleza é uma coisa, quando é outra. Ela vai te manter dormindo para a paz, para o sossego, para o amor, para a esperança. Ela vai te manter como um zumbi, um sleepwalker, um caminhador dormente nesse mundo. A vida, gente, depende da qualidade do culto, a quem eu estou adorando e como é que eu estou fazendo isso. A adoração errada, voltando ao De Volta para o Futuro, não te energiza, não te fortalece. Pelo contrário, suga o pouco de força que tu tens. Vai te deixar esgotado no final do dia, no fim do carnaval. Não vai ter alegria. No fim da vida, não vai ter alegria. Não vai te levar para a terra prometida. Não vai te levar para as campinas de Moabe. Não vai te levar de volta para casa. A adoração errada vai te levar para onde você não quer e não deve ir. Eu preciso me conectar à fonte certa, a única que é capaz de transformar o relâmpago na montanha, a glória de Deus na pessoa de Cristo. E um encontro real com esse relâmpago, porque não basta saber a resposta, Pedro. Não basta confessar com a boca depois da confirmação, Tiago. O teu coração precisa estar envolvido, a tua alma, o teu interior, a tua consciência. Leia os Salmos uma vez, a minha alma anseia, suspira como a corça. Isso é mais que confessar com a boca. Grande é o Senhor. Quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje, além de ti. Conhece os Salmos? Minha alma desfalece. Deus é o nosso refúgio. Elevo
os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A minha alma suspira pelos teus átrios. A realidade do culto. Deus em Cristo se faz real para você e te transforma. E a essa realidade você responde. Vamos em frente, Henrique. O condutor da adoração. Nós estamos usando uma metáfora, vocês lembraram, né? Nós estamos usando a metáfora da glória de Cristo, o raio. Nós precisamos, então, um conduíte, né? Um condutor. Como trazer essa força, essa glória, essa presença de Deus para a nossa vida? Não apenas como uma esporádica e leve inspiração de vez em quando, mas como poder de Deus que nos vira de cabeça para baixo, que mexe com a gente. A resposta, gente, é Cristo. Tá? A resposta é Cristo. A adoração para os cristãos é Cristo, é cristocêntrica, é Jesus Cristo, Ele nos servindo na palavra, Ele nos servindo no sacramento. Jesus é tanto o objeto, o foco do nosso culto, mas Ele também é o motor, Ele também é o condutor, aquele que vai possibilitar a nossa adoração. É só através de Cristo que a nossa adoração pode ser recebida pelo Pai. É sempre tendo Jesus e a sua obra como centro da nossa gratidão, como centro da nossa oferta, como centro da nossa resposta. Mas o que, pastor, a transfiguração nos ensina especificamente sobre esse Jesus? Duas coisas. A primeira é bastante óbvia, e nós já falamos. A grandeza de Jesus. Olhem a nuvem, gente. Olha o que a nuvem faz. Pedro se oferece para fazer 3 barracas e a nuvem envolve todo mundo e eles ficam com medo. Eles podem ter ficado com medo porque foi uma cena esquisita, mas eles também podem ter tido um medo teológico também, porque aquela nuvem ali não estava como turista ali. Aquela nuvem ali era simbólica. A nuvem está presente em várias passagens da Bíblia. Quando o povo de Deus foi libertado pelo Egito, depois ficou acampado no Sinai, as histórias de Deuteronômio. E a gente lembra, por exemplo, que lá no Antigo Testamento, aquela nuvem repousando no Monte Sinai, ela tinha uns sons, uns barulhos, ela sacudia a montanha, e se algum israelita chegasse perto da montanha, enquanto que a nuvem estava estacionada ali, e tocasse na montanha, porque aquela nuvem era a presença de Deus, e o pecado, a distância do pecado, o israelita caía morto. A nuvem era a presença de Deus, e era uma presença assustadora. E Pedro, João e Tiago sabem disso. Não é seguro estar aqui por perto. Eles se jogam no chão, eles tremem, porque o pecado impedia por todo o Antigo Testamento de se aproximar da nuvem. E é por isso que eles estão com medo. Só que no meio do choque deles, uma voz é ouvida na nuvem, mas não é uma voz como era a do Sinai. É diferente. Ela diz: este é o meu filho. E a nuvem vai embora. E diante deles só fica a realidade de Jesus. Deus está dizendo para eles: minha glória, minha presença, não mais a nuvem. Era só um símbolo, era só um sinal, era só um tipo, era só uma sombra, era só uma pista. Minha glória, minha força, a minha essência, aqui. Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Tudo que os seus antepassados viram no passado, terremoto, vento, coluna de fogo, nuvem, redemoinho, todos aqueles sinais que eu mostrava para vocês, tudo aquilo eram apenas sinais imperfeitos e temporários. Agora vocês têm diante de vocês a minha representação perfeita, absoluta e eterna. Meu filho. A grandeza de Jesus, gente. Lucas fala disso. O próprio Jesus reivindica isso. Não sou mais um cardápio.
no cardápio de vocês um guru e um profeta junto com os outros. Não me trate assim. Não me equipare nem mesmo com Moisés e com Elias. N.T. Wright, um professor do Novo Testamento muito respeitado, coloca assim, gente. Como você vive com o pensamento aterrorizante de que o furacão se tornou humano, o fogo se tornou carne, a vida em si mesmo veio e a vida caminhou entre nós. Ou o cristianismo significa isso, ou não significa nada. Ele é ou a revelação devastadora da realidade mais profunda do mundo, ou é uma coisa sem sentido. Mas a maioria de nós, inaptos para lidar com uma dessas duas alternativas, se condena a si próprio a viver num mundo superficial, ilusório, intermediário. Lucas está nos dizendo isso. Ou Jesus é a glória de Deus, ou ele não é nada. Ou ele é o caminho para o Pai, ou ele é um lunático, e tudo não passa de um conto de fábulas. Mas não admire-o à distância. Não o tenha como um ser iluminado que te inspira de vez em quando. Não há esta opção. Ele é Deus ou é um Zé Ruela? A maioria dos cariocas, dos meus vizinhos aqui da Zona Sul, não tem coragem de tomar essa decisão. De realmente avaliar o que a Transfiguração fala de Jesus e o que Jesus fala de si próprio. A maioria se condena a viver nesse mundo alternativo, paralelo, superficial, intermediário, dormindo, para nós aproveitarmos a metáfora. E quando acordam do sono, Guilherme, sabe o que eles dizem? Legal, pastor Tardelli, façamos 3 tendas. Uma para o teu Jesus, uma para o meu xamã X, a outra para o meu sábio Y. Pode ser? Gente, não sugira fazer 3 tendas. Jesus é a tenda. Ele é o tabernáculo. Ele é o templo onde Deus habita. E pior, não sugira 3 tendas. Não o nivele por baixo. Se você quiser ter um santo, uma pessoa especial como alguém que te inspira, tudo bem. Mas não coloque Cristo no mesmo patamar. Ele não veio para te inspirar. Pare de se inspirar em Jesus. Ele é mais que isso. Olhe esta cena da transfiguração. Adore Jesus ou deixa ele. Cultue a Jesus ou odeie ele. Mas não sugira 3 tendas. Primeiro ponto. Adorar do jeito certo. Reconhecer Jesus na sua grandeza. Na sua característica divina e única como condutor que nos leva a Deus. O outro aspecto de Jesus que nós podemos ver para o culto certo, o condutor que nos conecta a Deus, não é apenas o Cristo que é grande, gente, e forte, mas o fato de que a sua glória se revela justamente na sua fraqueza. Como assim, pastor? Foi o próprio Jesus quem disse. Justamente no caminho à montanha, Jesus se revelou para eles. Ele disse para eles, eu vim para sofrer. Eu serei rejeitado, eu vou morrer. Os seus discípulos, eles não querem ouvir isso aí. Os seus discípulos pensavam que o problema principal do mundo era a guerra. Que o problema principal do mundo eram os impostos. Que o problema principal do mundo eram os políticos romanos ou os líderes religiosos judeus. E que Jesus teria vindo, o Messias, para acabar com todos esses opressores. Eles pensavam em Jesus como um Messias de força. Jesus diz, o problema principal não são os opressores lá longe, mas o teu coração, o coração de cada ser humano, é a alienação de cada pessoa com Deus. E é por isso que eu, o Messias, vim, para servir, para perder, para me entregar, para sofrer e para morrer. E é disso, gente, se vocês prestaram atenção, que Elias e Moisés estavam falando com Jesus. Vocês viram qual era o assunto daquela conversa? Sobre o que eles conversavam, isso é fascinante.
sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o seu êxodo, sobre a missão de Jesus de libertar não apenas os hebreus do Egito, mas a humanidade inteira. E não através de um cordeiro imolado, ele sendo o cordeiro. Ele sendo o cordeiro sacrificado por nossos pecados. É a partir desse sacrifício que Jesus diz: isso é glória, isso é vitória. Isso é salvação. Glória é perder-se, glória é negar-se a si mesmo, glória é morrer pelos demais. Qualquer coisa, qualquer um que quiser fazer parte do meu reino, que quer que eu traga a minha glória para a sua vida, saiba disso. Glória é se humilhar diante dos outros, é não ter a última palavra, é ceder, é dar prioridade para o outro, é doar-se pelo irmão. Jesus tinha acabado de dizer isso nos versículos anteriores. E no fundo, gente, essa é a principal razão pela qual nós adoramos a Jesus. Pela sua grandeza? Sim. Mas especialmente porque essa grandeza se manifestou em fraqueza, porque Jesus abdicou da sua majestade para ir à cruz, por causa de cada um de nós. E é por isso que Apocalipse nos diz que lá no céu, onde o culto é perfeito, onde ninguém erra, nem na liturgia, nem no hino, onde todo mundo adora de uma forma perfeita, qual é a música de adoração do céu? A número 1. Digno és, ó Cordeiro, de todo louvor, glória para sempre ao Cordeiro de Deus. O hino número 1 de adoração que nós cantaremos pela eternidade não é grande é o Senhor, mas digno é que esse grande Senhor foi mudo ao matadouro, porque foi isso que me trouxe para cá. Foi isso que botou energia no meu carro e me trouxe de volta para casa. Deus grandioso pode até te fazer tremer. Pode fazer tu baixar tua cabeça em reverência, em respeito, mas não vai te atrair. Não vai fazer você querer espichar o momento. Como é bom estarmos aqui. Jesus, Deus como um exemplo, vai inspirar a tua vida. Pensamento aqui, um pensamento ali, mas não vai te botar de joelhos. Não vai dar vontade de você abrir o peito e dizer: a minha alma suspira por esse Deus. O que nos coloca na posição de adorar a Deus, em casa, na igreja, onde a gente estiver, é o quanto nós nos agarramos nesse cordeiro, o quanto nós valorizamos que aquele cordeiro me leva de volta para casa. Quanto mais eu me agarro nessa grandeza, fraqueza, aí está o condutor. Para concluir a ignição, pastor, por favor, pode me dar alguma coisa mais concreta? Não sei. Realidade do culto, ok. O condutor do culto é Jesus. Como é que eu devo adorar Jesus na prática? O que eu posso fazer? Venho na igreja? Faço um altar na minha casa? Separo um tempo diário para a minha vida espiritual? Tudo isso, claro, sem dúvida. E muito mais, né? No texto tem 2 dicas, que eu vou deixar vocês elas para ficar no texto de hoje. 2 dicas. A primeira: ouçam-no. Algumas pessoas dizem que não importa o que você creia, contanto que você seja sincero. Mas isso é a mesma coisa que falar assim, não importa o que você come, contanto que tenha um gosto saboroso. Claro que importa. Como é que vamos comer veneno? Minha esposa comeu alguma coisa estranha na praia e está agora de cama em casa. Claro que importa o que a gente come, para o nosso bem. Ouça a Jesus significa que culto não é buscar Deus de uma forma geral e genérica, mas responder ao que esse Deus se revela. Primeiro grande mandamento: Shema, ouve Israel. A nossa postura de culto diante de Deus não é falar, pelo menos não num primeiro momento. É ouvir,
é abrir os nossos ouvidos e cultuá-lo, ouvindo Ele como vocês me estão ouvindo agora. Com os olhos arregalados como eu estou vendo em vocês. Com a preocupação de que nada interfira aqui no que essa mensagem está chegando. Esse ouvir atento, faminto, daquele atacante do futebol americano que está esperando aquela bola do quarterback chegar para ele. É assim que a gente ouve, Shema, ouve. Porque Deus está falando, ouçam-no, diz o Pai no dia da transfiguração. Leia sobre ele, leia os evangelhos, leia sobre Jesus, está tudo lá, gente, está tudo aí. Leia especialmente o que Deus manda fazer, o que Jesus manda fazer sobre culto, por exemplo. O que Ele manda fazer? Para a mulher samaritana Ele diz, é em espírito e em verdade. Para um pouco com o ritual e fica na sinceridade. Eu quero em espírito e em verdade. Ou então naquela outra passagem que ele diz assim, quer me adorar na igreja? Tudo bem, vem lá, mas cuidado para não ficar só na performance. Antes de performar qualquer coisa, antes de chegar perto do altar, te reconcilia com teu irmão primeiro. Lembram disso? Isso são Jesus falando sobre adoração. Né? Ou então, uma passagem importantíssima sobre culto a Deus, para nós luteranos pelo menos, qual é o ato mais sublime de adoração que Jesus Cristo deixou para nós? É se aproximar desse altar aqui e comer o corpo e o sangue dele, em memória, em ação de graças, em culto a ele. É fazer o que ele nos mandou fazer, nos alimentar do que ele nos deu para nos alimentar. Ouçam-no, diz o Pai. E se você quer mais ideias de como ouvir Jesus, e aí responder então adequadamente, leia os Salmos, gente. Os Evangelhos, daí salte para os Salmos, porque os Salmos, misture com os Salmos, porque os Salmos nos dão as palavras corretas de como nós responder a Deus. Vou deixar Eugene Peterson responder para vocês. Olha que interessante, os Salmos colocam as suas faces contra o erotismo exuberante, contra esta selva crescente de desejo por satisfação pessoal. Num mundo de orações que embucham o ego religioso e cultivam anseios apaixonados, os salmos se destacam. Eles se firmam como um tipo de austeridade essencial. São orações que não meramente buscam a Deus, são orações que respondem ao Deus que nos busca. Elas são esquisitas às vezes, diz Peterson, porque em nossa luta religiosa, nós estamos normalmente correndo atrás de algo muito diferente do que Deus está, do que esse Deus que está procurando por nós. E ele ainda diz, se a gente for deixado por conta própria, para responder com as nossas próprias palavras, sem a inspiração do Salmo, sem ouvir ele primeiro, nós provavelmente vamos acabar orando para alguma outra divindade que fala o que nós gostaríamos de ouvir. Ou então, para uma parte de Deus que nós conseguimos compreender. Há uma diferença entre orar para um Deus desconhecido, de quem nós apenas esperamos descobrir alguma coisa na oração, e orar para um Deus conhecido, revelado em Israel, em Jesus, que fala a nossa língua. Na primeira, quando eu busco a Deus numa oração sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de recurso, sem nenhum tipo de inspiração bíblica, na primeira, eu apenas sacio o meu apetite por satisfação religiosa. Na segunda, quando eu oro para um Deus que fala comigo, na segunda, só na segunda, eu adoro. Eu cultuo de verdade. Adorar é responder a um Deus que fala. Use os evangelhos, use os salmos. Nem sempre a gente vai se sentir bem com eles, mas a gente vai estar respondendo a um Deus que fala. Nós vamos estar respondendo a uma verdade. Segunda coisa nessa história
que ela nos ensina sobre adoração na prática. Se vocês repararem, no último versículo, os discípulos guardaram isto para si, diz Lucas 9,36. A adoração não é uma experiência individual. Os discípulos guardaram, plural. Jesus não levou Pedro para a montanha. Jesus não levou Tiago para a montanha. A quem Jesus levou para a montanha? Pedro, Tiago e João. Eles testemunharam o que testemunharam juntos. Eles conversaram e processaram os acontecimentos para o resto da vida deles juntos. Vocês lembram quando C.S. Lewis disse que não foi até que o seu amigo Charles morresse que ele não se deu conta que agora ele não tinha mais do outro amigo Ronald, mas menos. Porque quando Charles morreu, ele perdeu a parte do Ronald que ele só tinha quando o Charles estava por perto. Um pensamento interessantíssimo. Lewis disse, foi aí que eu me dei conta que eu jamais conhecerei Jesus profundamente, a menos que eu o conheça profundamente outras pessoas que se encontraram com Jesus. Porque cada um dos nossos amigos conhecem e experimentam, caminham com Jesus de um jeito muito próprio. Nós também temos algo muito pessoal com Jesus que beneficia os demais. Adoremos individualmente, sozinho, na privacidade, no recôndito de nosso quarto. Mas não fiquemos lá. Igreja, união, uns com os outros. A menos que a gente esteja comprometido com um grupo de pessoas que também estão caminhando e tropeçando e aprendendo e desfrutando um pouco de Jesus. A gente nunca vai encontrar Ele integralmente. Sempre perderemos uma parte. Não abandone a igreja. E também não venha à igreja buscando uma satisfação individual. Se comprometa uns com os outros. E aí você encontrará Jesus e o adorará como deve. Ouçamos sobre Jesus juntos. Amém.